O ministro falou aí no começo da entrevista das projeções para o PIB e para a inflação deste ano. São estimativas feitas pelo próprio Ministério da Economia. O Banco Central também divulgou dados hoje. Segundo o BC, o índice de atividade econômica aumentou pouco mais de 1% na passagem de junho para julho. Foi a segunda alta consecutiva depois de duas quedas seguidas. Professor, explica para a gente o que significam esses números e também por que o Banco Central faz esse índice, já que isso é papel do IBGE. Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, o resultado de julho, em relação a junho, de 1,17, foi muito próximo do resultado que o IBGE já havia publicado, não é, Paulo? Em relação ao primeiro trimestre, que foi justamente 1,2 de crescimento econômico, né? Então, esse número, na verdade, os dois números são muito próximos e eles conversam entre si, eles são muito convergentes. A questão de por que o Banco Central faz isso, se na verdade seria um papel, vamos dizer assim, originário, né? O papel principal do IBGE é a questão da defasagem do tempo. O IBGE leva em torno de 2 meses, Paulo, para publicar. Veja que agora, praticamente em setembro, é que nós tivemos o resultado do crescimento do PIB do segundo trimestre, ou seja, aqui terminou em junho e ele só foi publicado em setembro. No caso do Banco Central, ele faz essas estimativas para dar uma informação mais rápida para o mercado. Então, por exemplo, nós estamos em setembro e ele já está publicando o resultado de julho. No mundo ideal, esse resultado seria publicado com um pouco mais, vamos assim, de pressa, né? Com menos tempo. Mas no Brasil as coisas demoram um pouco, então ele está dando esse resultado para justamente que o mercado não tenha que esperar até a próxima divulgação do trimestre, do terceiro trimestre, que vai acontecer só lá para novembro ou dezembro. E o senhor trouxe aqui para a gente os dados deste ano, não é isso? Exatamente. O desempenho da economia brasileira tem sido bastante positivo, como já foi mencionado na entrevista do ministro. Os nossos números estão sendo revisados para cima. No mundo todo, as economias estão revisando os seus números para baixo. O Brasil e o México, por exemplo, são exceções nesse cenário internacional. Nós começamos o ano aqui seguindo o Boletim Focus, com uma expectativa de crescimento da economia para esse ano de 0,5. Agora, nessa revisão do Banco Central, já estamos falando em 2,7 lá no Boletim Macroeconômico do Ministério da Economia. E a expectativa, então, da economia, dos próprios economistas, então, já está para esse ano em torno de 2,5%. Então, o cenário mudou e está bem mais otimista agora em relação ao crescimento do PIB. Paulo. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. Amanhã a gente volta a se falar. Até lá. Até amanhã.